Opa, bom dia. Hoje, 21 de julho de 2021, né? Estamos aqui buscando resgatar as raízes memoriais dos anos de 1960, chegando até agora 2021. Poucos relatos, porque para não tomar muito tempo. De acordo com nós estamos vivenciando agora, recentemente já está se aproximando o aniversário da nossa capital de Teresina, no dia 16 de agosto de 2021, estará completando 169 anos aqui na nossa capital de Teresina, do estado do Piauí. E buscando resgatar as raízes memoriais aqui da nossa comunidade do bairro Nova Brasília, de 1960 até chegar a 2021, aqui nessa esquina, chegando aqui na Campo Maior, com a rua Anísio Pires. Aqui antigamente tinha uma grande olaria, até aqui nessa rua aqui são dois que dava para fazer uma dupla. Aqui o dono dessa olaria aqui era Jerônimo, morava em Timon, e mais na frente tinha o seu Jeremias. Como eu falei, né, dava para fazer uma dupla, Jerônimo e Jeremias, né? Cada um com sua história diferente. O Jerônimo, ele morava em Timon, ele vinha para cá fazer tijolo, ele era que cavava o barro, ele era que amassava o barro, ele era que fazia o lastro, ele era que fazia os tijolos, ele era que riscava, ele era que empilhava, ele era que fazia a caeira, ele é que era o assador, ele era que tirava o tijolo, ele era que vendia. Tudo era ele que fazia sozinho aqui. Ele era um senhor alto, moreno, careca, e todo mundo ficava admirado olhando pelo ato do serviço dele aqui nesta olaria. Isso o seu Jerônimo. Mais na frente nós tínhamos o seu Jeremias. O Jeremias, um morador antigo, pioneiro aqui do bairro Nova Brasília, aqui na Campo Maior, que na época aqui era só uma cerca de arame, todo o aeroporto era cercado de cerca de arame. E o Jeremias, ele era, como tinha muitos filhos para criar, ele e a esposa dele, eles faziam um ato interessante, o seu Jeremias, né? O que naquela época que não tinha entretenimento, na época de 1960, né, até 1970, o entretenimento que ele tinha era um rádio de pilha, o qual ficava acompanhando o seu gosto da Berlinda, né, com Roque Moreira, para saber onde era que ia ter festa, porque a fonte de renda dele era chegar ali no bairro Matadouro, onde era o abatedouro de gado aqui na capital de Teresina, e lá nessa época era dado a cabeça do gado, né, era dado o fato, era dado o coração, o fígado e os pulmões. Isso tudo, que é o pulmão, né, isso tudo era dado para as pessoas. E o seu Jeremias, sabendo disso, ele ia para a fila lá todo dia para pegar esses miúdos, né, que chama de interno do boi, e passava a fazer frito. A esposa dele tinha um tempero muito bom, fazia um frito muito gostoso. Onde tinha festa, eles iam para lá vender. E como a pessoa gastando a sua adrenalina, né, na festa, na hora do intervalo, todo mundo ia comer o frito e achava saborosíssimo, gostoso aquele frito. E como diz aquele velho ditado, a alma do negócio é o segredo. E perguntaram para ele: seu Jeremias, qual é o segredo, qual é o tipo dessa carne que é tão gostoso assim o frito? Aí ele falou que era o coração, que era fígado e que utilizava para fazer. Aí nessa época, como era doado, quando foi no outro dia que ele foi entrar na fila para pegar o fígado e o coração, já era vendido o fígado e o coração. Então por isso que entrou aquele velho ditado, né? A alma do negócio é o segredo. E nesse caso aí, duas pessoas com nome parecido, Jerônimo e Jeremias, Jeremias nesses dois momentos históricos aqui contados. Mais na frente aqui tinha uma casa onde que tinha uma mulher que o pessoal chamava de Maria Homem. E aqui era já 1970. Nessa casa ela lia baralho, né? Tinha um baralho, ela fazia a leitura de baralho. Mas na frente, ali na entrada da Nova Brasília, ali já perto onde tinha a farmácia da Dona Rosa, ali tinha, na época apareceu um lixão, já em 1970.
Nesse lixão chegava era carreta lotada de revistas novas e já era jogado lá, porque era apreendida, foi apreendida as revistas que não poderia ser vendida. E nessas revistas, nessa época eu tinha 11 anos de idade, eu, Albertino Ribeiro da Silva, eu ia para lá e pegava essas revistas porque eu achava bonito, e dentro vinha um bocado, vinha uns baralhos ensinando como fazer a leitura de baralho. E eu até passei a ganhar dinheiro também aqui, nessa casa aqui, onde era da Maria Homem. E aí eu fazia a leitura do baralho, aqui nesse local. E aqui teve outra história interessante, que a minha mãe, nós morando na rua João Ramalho, né? Ela comendo um peixe, e este peixe, na última colherada que ela botou, engasgou com a espinha desse peixe. Ela foi para o hospital para retirar essa espinha e nada, e passou, e já estava com 2 dias, ela sem comer. Ela veio para cá, para a casa da Maria Homem. E eu com 11 anos de idade, todas as crianças com 11 anos de idade, né? Ela é muito observadora. E eu fiquei observando. Aqui a Maria Homem cuidou, ela fez um ato diferenciado que cuidou no mesmo dia, quando foi na mesma noite, a mãe já passou a comer e ficou boa. Ela fez uma coisa que ela pediu um prato, né? Tinha até um prato de alumínio, né? Que a Maria Homem nessa época ela era junto com a dona Antônia, era uma senhora morena, com careca, usava um pano na cabeça, né? E ela foi e pediu: Antônia, traga um prato aí. Ela trouxe um prato de alumínio. E ela chegou assim no pescoço da minha mãe, e olhando, né? Começou a chupar. Aí com a boca cheia de prego cabral, aqueles pregosão enferrujados, pegou e jogou dentro do prato. E eu olhando. Eu não vi se ela estava com esses pregos dentro da boca, porque eu estava observando que ela estava falando normal, a pessoa com um bocado de prego daquele dentro da boca, para falar normal, a não ser que ela teve muitos anos de treino para fazer isso. E outra coisa, ela dava para ser mágica, porque ela conseguiu extrair esse rolo de prego. Eu sei que esses pregos não estavam na garganta da minha mãe, que ela se engasgou com a espinha de peixe. Mas a partir desse momento, não sei o que ela fez, a minha mãe passou a comer normalmente e ficou boa. E agora, aqui nesse local, tem realmente um centro espírita, né, que é do Pai Bita. Inclusive, ele foi um dos que foi para lá, no dia da inauguração aqui da Praça dos Orixás, ele esteve presente. Eu mesmo trouxe o convite aqui para ele, através do programa Lagoas do Norte. E retornando agora para o presente, aliás, vamos voltar em 1960 ainda. Em 1960, aqui a Campo Maior foi habitada através do Coronel Chofre, né? Na época, lá na Praça da Bandeira, o pessoal lá, tinha muita gente, tinha umas casas de taipa lá, e ele queria fazer uma praça lá na Praça da Bandeira, ajeitar a Praça da Bandeira, que estava desorganizada, quase em frente à igreja ali, né? E ele pegou e tirou, desapropriou esse pessoal para vir morar aqui. Aí eles vieram para cá. Eu não sei como foi o sistema que foi de indenização com eles, mas eles vieram morar aqui, e através desse, foi até bem quando eles vieram morar aqui em 1960, que eles começaram a se confabular, né? Conversar entre si, porque eles começaram a pegar um apelido, que nessa época o aeroporto aqui era uma cerca de arame. Eles não tinham um fosso séptico, né? Então eles passavam a cerca de arame para ir para o outro lado, fazer as suas necessidades. E nisso aí o pessoal começaram a apelidar de cu no arame. Desculpa a impressão, mas era dessa forma mesmo. Então, através disso, eles começaram a ficar com raiva e falaram: vamos mudar o nome que tá pegando. Já estava começando a pegar, porque aqui o nome era Lagoa do Jacaré, né? Foi botado esse nome pelo morador pioneiro e fundador dessa localidade, o seu Anísio Luiz Pereira, a dona Antônia Santana Pereira, né? Mais seus 8 filhos que chegaram aqui, e o 9º filho, que foi o doutor Santana, que nasceu aqui no bairro Nova Brasília. Então foi nesse momento que eles estavam conversando entre si, que o seu Anísio falou, né? O mais velho e o fundador dessa comunidade do bairro Nova Brasília. Bem, eu coloquei o nome de Lagoa do Jacaré, porque quando eu cheguei aqui tinha muitos jacarés, né? Então eu fui e coloquei o nome Lagoa do Jacaré. Mas, como vocês estão chegando aqui agora, se vocês quiserem, a gente pode mudar o nome. É só vocês decidirem que nome fica melhor para a gente colocar. Nisso ia passando, na época, o saudoso vereador Raimundo Vieira Toranga, né? Ele era uma liderança bastante atuante em toda a Zona Norte, como a capital de Teresina, mas em especial a Zona Norte. Nessa época ele era caçambeiro, e ele trabalhava na prefeitura. E ele gostava muito de ajudar as pessoas. Inclusive, ele era uma liderança, né,
bastante carismático, né? Porque ele ficava olhando, quando via um bocado de jovem, ele já andava com uma bola dentro do carro. Ele já procurava aquele jovem, aquele que se tornava mais ou menos um líder daquele jovem, né? E conversar, por que vocês não fazem um time de futebol, né? Aí já dava logo uma bola, incentivava e pronto. A partir daí já ia começar a criar um grupo de jovens. Ele era bastante incentivador em termos do progresso da nossa capital de Teresina. Eu falo isso porque a nossa capital, no dia 16 de agosto de 2021, irá completar 169 anos. E aqui vocês podem ver, aqui era cheio de casa aqui na Campo Maior, né? Então, nesse momento agora, voltando para 2021, a Rui Barbosa tem uma parada de ônibus, integração de linha de ônibus, como aqui na Nova Brasília tem um terminal de integração de linha de ônibus, e se afunilou bastante ali na Rui Barbosa. Então, a partir desse momento, ali na Rui Barbosa, vai ser, pensando para desafogar a Rui Barbosa, aqui ficou para ser indenizada todas essas casas aqui da Rui Barbosa, aqui da Campo Maior, para que possa fazer a duplicidade, para fazer uma avenida indo e outra voltando para desafogar a Rui Barbosa. Como você pode ver, que aqui é tudo, daqui para cá tudo é casa. Aqui nesse mesmo local onde eu estou aqui era a casa da mãe da Terezinha. Aqui a casa dela, tinha uma casa, tinha um ponto de comércio e tinha também uma casa que era onde eu recebia, onde o pessoal recebia, a família recebia gente que vinha de fora doente para se tratar aqui na nossa capital de Teresina. Isso são histórias que ficam por debaixo dos bastidores e que que eu, Albertino Ribeiro da Silva, não sou escritor, mas estou buscando resgatar as raízes memoriais para passar para as futuras gerações. Inclusive, eu estava até pensando já em parar, que faz tempo que eu comecei a escrever, quando pegava um caderno e um lápis e saía de casa em casa, buscando os moradores mais antigos, para eles contar as suas histórias, o qual aconteceram com eles, para que eu pudesse repassar para as futuras gerações. E através disso eu comecei a escrever. Tive um tempo parado, conversando com uma nobre e ilustríssima amiga, né? Ela me incentivou novamente, que é a Débora. A Débora, que ela entrou em contato comigo e pediu: Albertino, continue fazendo o seu trabalho, que esse trabalho é belíssimo, para divulgar para as futuras gerações. Quem sabe você não possa ser reconhecido mundialmente, mas eu vou retomar novamente, conseguir escrever para resgatar as raízes memoriais para todos os futuros jovens aqui da nossa capital de Teresina. Eu vou diminuir aqui, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Porque cada morador aqui da minha comunidade, como todas as comunidades aqui de Teresina, tem a sua história para contar. E é uma história linda e belíssima, de que todos podem saber como foi a sua história. Cada morador tem uma história linda. Parabéns, Teresina! Viva, viva Teresina! 169 anos. Tava jovem.